Olá a todos. Iremos apresentar agora o trabalho sobre sementes de cereais e será apresentado pelas discentes Deila da Silva Magalhães, Juliane Vitória Dias e Marielle Correia Alves, para a disciplina de Processamento Tecnológico de Produtos Agropecuários. Existem diversos tipos de sementes, como é o caso das sementes das leguminosas, como podemos citar os feijões, de todos os tipos, as favas, as ervilhas, as lentilhas, a soja, o grão de bico e o amendoim. E também diversos tipos de sementes de cereais, como é o caso do arroz, do trigo, do milho, da cevada, do triticale, do centeio, do milheto, do sorgo e da aveia. Esses cereais, essas sementes de cereais destacados, são em geral os mais utilizados. A legislação que regula o processamento de sementes é a de número 263, de 22 de setembro de 2005, que é o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Enquanto os principais cereais, no que diz respeito às suas características, a composição química desses cereais, entre 75% a 80% é composto por amido, de 10% a 15% é composto de proteínas, e entre 2% a 6% é composto por lipídios, e existem também diversos minerais, como é o caso do potássio, do sódio, do cloreto, do cálcio, do magnésio, do enxofre, do ferro, do manganês e do zinco, além das vitaminas também, como o germe e aleuronas. Já para as características microbiológicas, a legislação é através da Portaria 451 de 98. E essas características microscópicas, elas existem algumas exigências, no que diz respeito, por exemplo, à ausência de sujidades. Essa portaria, ela diz que é fundamental que haja essa ausência dessas sujidades, além também da ausência de parasitas e larvas, Então, é muito importante que esses micro-organismos aí estejam ausentes desses cereais e sementes, para garantir a qualidade desses produtos. Já a rotulagem, o produto ele deve ser rotulado em função do cereal de origem e a classificação também desse produto. Bom, a classificação ela pode ser feita de três formas: sementes de leguminosas, sementes de cereais e nozes. As sementes de leguminosas, elas são consumidas predominantemente secas ou imaturas. Como exemplo, temos soja, ervilha e todos os tipos de feijão, entre outros também. Pode passar. As sementes de cereais, elas são colhidas secas e são também a principal matéria-prima na indústria. Como exemplo, a gente tem o trigo, o sorgo, o arroz, o amendoim, entre outros. Bom, as nozes, elas são um tipo particular de sementes. É uma fruta considerada seca e portadora de uma semente. Como exemplo, temos as castanhas e as avelãs. Na culinária, as principais sementes utilizadas são a castanha do Pará, da avelã, noz pecan, coco, castanha de caju, pistacho e a macadã. As sementes elas podem ser divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Ou seja, elas podem possuir um cotilédone ou dois cotilédones.
Os principais constituintes das sementes são os carboidratos, principalmente o amido, proteínas e lipídios. Peraí, deixa eu ver lá. Bom, o processamento de sementes ele pode funcionar de duas formas: o grão úmido e o grão seco. Só que antes dessa classificação, ele passa por todo o processo. Pelo quê? Pelo cultivo, pela colheita, transporte e o pré-processamento. Os grãos úmidos, eles passam pelos processos de recepção, limpeza, secagem, armazenamento, para aí poder ser feita a comercialização. Os grãos secos passam pelas etapas de recepção, limpeza, armazenamento, para aí também ir para a etapa de comercialização ou consumo. Bom, temos várias formas de utilização de sementes e cereais, né? Essas sementes e esses cereais, eles podem ser utilizados tanto para alimentação animal quanto para alimentação humana. Tem várias rações à base, né, de sorgo, de milho e dentre outros cereais. E na culinária a gente vê muito a questão de uma utilização de uma forma mais saudável de alimentação, que exemplos de produtos à base de cereais puros. Pode passar. A classificação de cereais. Ela é regida pela portaria 12 de 78. São as sementes ou grãos comestíveis das gramíneas, né? Esses cereais eles são classificados como cereais inflados, laminados, cilindrados ou rolados, cereais pré-cozidos ou cereais instantâneos e cereais em flocos. Pode passar. Bom, vou comentar aqui um pouco da linha de produção dos cereais. Todo o processo começa com a gelatinização. Onde os ingredientes eles vão ser secos, misturados, hidratados e aquecidos. Após esse processo de gelatinização, ocorre o tratamento termomecânico, onde a mistura que foi feita na gelatinização é misturada com xarope de malte injetado na extrusora. Após esse adicionante, né, há a floculação, onde, após serem resfriados, os produtos são temperados, cortados e transformados em flocos. Após esse processo, os flocos são transferidos para um secador ou tostador, resfriados e depois armazenados e embalados. Após esse processo, há o último processo, que é o revestimento, onde se trata de uma operação adicional que deve ser aplicada para adicionar xarope doce antes da secagem e resfriamento. Essa fase de revestimento vai depender muito do teu produto final e do sabor que você vai querer adicionar a ele. Pode ser um sabor chocolate ou de frutas, vai depender muito do produtor desse cereal. Pode passar. Bom, as nossas considerações finais são essas. As sementes, elas são estruturas extremamente importantes para a sobrevivência das plantas no ambiente terrestre. Elas são responsáveis por proteger o embrião, além de garantir a dispersão das espécies pelo ambiente. Os cereais são qualquer fruto ou semente comestível da família de gramíneas que podem ser utilizados como alimentos.
Eles são ricos em amido, vitaminas, minerais e fibras, e auxiliam a controlar a glicemia e a melhorar problemas digestivos. Pode passar. Esse foi o nosso trabalho sobre sementes e cereais. A equipe agradece a atenção e muito obrigada a todos.